vamos começar a falar dos 22 arcanos maiores. Aquelas cartas principais que nós falamos lá atrás, que têm os seus significados mais amplos, a sua simbologia mais vasta. Pois bem, nós vamos começar então, como eu vos disse, seguindo aqui a companhia do louco, a primeira carta que vamos já ver em seguida, por todo o seu caminho, pelos outros 21 arquétipos, até concluir a sua jornada na carta 22, o mundo. Como é que vai ser feito então este estudo? Vamos ter uma aula para cada uma das cartas, para que possa ser convenientemente aprofundada. Eu recomendaria que, caso vocês utilizem, portanto, um outro deck que não seja Marselha ou Waite, que tenham sempre na vossa mão a vossa carta correspondente. Mesmo que utilizem o tarot de Waite, o tarot de Marselha, peguem aí no vosso louco, mago, sacerdotisa, vão acompanhando. Peguem na carta, olhem para a vossa carta. Ouçam aquilo que eu vou falando na aula, na simbologia que eu vou apresentando e olhem para a vossa, entendam onde ela está, conheçam a carta, habituem-se a ela, ganhem confiança com ela. Mais ainda se o vosso tarot for diferente, não for um dos três que eu vou apresentar normalmente em cada uma das aulas. Percebam, quando eu falo que está ali determinada figura humana, determinado objeto, percebam como no vosso tarot ele também vai estar lá. E a que é que isso então vos remete? Qual é a mensagem que está nessa carta? Esse é o primeiro caminho para vocês conseguirem aproveitar bem as aulas dos arcanos maiores. Não se esqueçam também, junto a cada um deles, vocês vão ter um breve resumo com a simbologia, o significado e a leitura dos 4 planos com algumas palavras-chave. Se vos facilitar, imprimam em papel, se não, mantenham em formato digital e recorram a essas ajudas sempre que vocês precisarem. Deixem-me só dar um à parte. Embora eu vá dar palavras-chave para todos os arcanos maiores, eu não recomendo que se foquem apenas nessas palavras-chave, porque senão isso vai ser muito difícil, depois vocês vão ter brancas, vai ser difícil de relembrarem esses significados. Então, a palavra-chave pode ser boa, podem estudar por ela, podem tê-las para se relembrar, mas o foco principal deve ser sempre olhar. Olhem com abertura, olhem com, como costumamos dizer, com olhos de ver para os símbolos, para as imagens. Aprendam a carta, familiarizem-se com ela, porque quando vocês entenderem o significado daquela imagem, muito mais fácil será sempre a vossa leitura sem precisarem de qualquer tipo de memorização. Tá bom? Voltamos a ver-nos então na próxima aula, no Louco, e iremos no final, portanto, fazer um resumo quando cobrirem aqui todas as cartas sobre o que espera em seguida. E o primeiro, com o número 0, seria e será então o Louco. Este é um exemplar do tarot de Marselha. Olhando para a imagem, começando já aqui pela imagem, podemos ver um homem com um pequeno animal. Vemos aqui o chão, uma vara, e vemos que o homem está a olhar em frente, para cima até. Ou seja, olhando aqui para o simbolismo básico, o que é que nós podemos ver? O que é que nos remete logo a esta imagem? Remete-nos para despreocupação. Vemos uma pessoa que vai andar alegremente, despreocupada com aquilo que vê. O bastão está atrás, até dos pés, portanto não está à frente, ele não usa o bastão não está aqui a simbolizar o cuidado pelo caminho que vem, portanto é o oposto, existe aqui alguma falta de cuidado para onde vamos. Do mesmo modo, ele não está a olhar para o chão, portanto não está preocupado em ver o terreno que pisa, embora o animal esteja aqui a alertá-lo para potenciais perigos. Alertá-lo? Será que está a alertá-lo? Será que está a chamá-lo para voltar atrás? Então, logo aqui esta simbologia traz-nos 2 questões. Primeiro, a despreocupação com o que vamos fazendo, a abertura completa, esse descuido sobre perceber se o terreno que nós estamos a pisar é ou não perigoso. Existem até algumas versões do tarot, nomeadamente o Rider-Waite que eu falei,
que o louco se aproxima de um precipício, focando ainda mais essa questão do descuido e da despreocupação com o caminho que ele vai trilhar em seguida, e esse olhar em frente, essa ilusão de olhar para o céu, de não saber bem para onde vai. Então, tendo em conta esta simbologia básica, vamos juntar também aqui, esqueci-me de falar, no cajado que ele leva, esta colher com um saquinho, ou seja, ele saiu com poucos ou nenhuns haveres, com poucas posses. Não vemos aqui uma figura rica, bem ornamentada, pelo contrário, a roupa é feita de retalhos, é uma roupa pobre, ele não tem posses, ele vai despreocupado, ele vai com abertura. Então o louco é a carta que fala exatamente disso, tudo que eu acabei de tocar. Numa leitura, é uma carta que nos remete para a necessidade de viver a vida com abertura, com até alguma infantilidade, com despreocupação, com leveza, vá. Mas também nos chama a atenção para essa falta de cuidado, para essa falta de planeamento. Então, estas serão, digamos, as duas visões da carta, a mais positiva, a mais luminosa e a mais negativa. Devemos estar abertos, despreocupados, alegres, andar em frente, não estar preocupados com o que os outros pensam, com aquilo que a sociedade nos diz, com aquilo que deveria ser, que era suposto ser, mas antes com aquilo que o nosso coração pede, com essa viagem em procura daquilo que são os nossos desejos internos. Mas depois temos a parte mais sombria ou menos luminosa, que é essa despreocupação. Por vezes não é tão bom assim nós andarmos totalmente despreocupados. É bom tomarmos atenção a estes pequenos animais, às vezes a nossa consciência, que nos pedem para acalmar um pouco, para não andar tão rápido, para não andar tão descuidado. Então será por aí a leitura que nós temos de fazer. Isto depois eu irei falar mais tarde sobre métodos de leitura. Eu pessoalmente utilizo o método europeu, hei de falar disso. Junto um arcano maior com um arcano menor, que irá, digamos, aprofundar a leitura e encaminhar-nos a leitura para o sítio correto, mas logo à partida, apenas com o arcano maior, nós podemos trazer essa questão, dependendo da pergunta que nos seja feita ou da pergunta que nós queiramos responder, essas duas vertentes, vá. Vamos andar, despreocupação, repito, descuido, não estar atento aos perigos, não estar ciente dos nossos limites. Por outro lado, o lado bom, ir à procura daquilo que o nosso coração pede, despreocupado com aquilo que os outros pensam, com o que os outros dizem, com o que a lei e a moral nos dizem, mas antes preocupados com o que a nossa alma pede. Então, começando já muito rapidamente, vou mostrar aqui alguns exemplos de cartas. Já todos terão visto alguns destes exemplos de cartas do mago. Aqui temos o baralho de Rider-Waite, aqui temos a lâmina do Lightseers Tarot e aqui a lâmina do Tarot de Marselha. Analisando aqui a simbologia muito rapidamente dos três, eu vou tentar colocar aqui para podermos estabelecer aqui alguns paralelos, para que depois seja mais fácil durante a leitura nós fazermos essas associações. O que podemos ver é alguém jovem, a olhar em frente ou com algumas coisas disponíveis à sua frente. Aqui existem uns paralelos que são mais semelhantes nas cartas de Marselha e de Rider-Waite. Podem ver um jovem, uma pessoa jovem, com um braço levantado, outro pousado, e no braço levantado podem ver que existe um pequeno bastão, portanto um significado do fogo. As cartas de paus, como saberão, equivalem ao elemento alquímico do fogo, e que está levantado. E depois tem no Rider-Waite uma mão apontando para baixo e a mão aqui em Marselha possui uma pequena moeda. Ou seja, aqui podemos ver que existe esta intenção de pegar naquilo que é superior a nós, daquilo que vem do espírito, daquilo que vem de cima e materializá-lo. Portanto, logo aqui temos o simbolismo da materialização. E na mesa em frente temos então presente, como podem ver em ambos, os símbolos dos 4 elementos. As espadas, o elemento ar, cá está, as copas, água em ambos. Aqui temos uma moeda para o elemento terra. Aqui temos também algumas pequenas moedas para o elemento terra e, por fim, o bastão do elemento fogo.
que aqui neste caso está na mão da personagem. No Lightseers Tarot podem ver exatamente a mesma coisa, embora não por objetos. Eu não sei se a câmera consegue focar, penso que não, mas temos aqui 4 feixes de luz que saem da mão do mago em direção aqui ao infinito, e cada um deles possui o símbolo de um dos 4 elementos. Além disso, podem ver a lemniscata, o símbolo do infinito, em cima da cabeça, ou aqui no chapéu, e aqui o próprio chapéu simboliza a lemniscata, o que nos remete então para essa ideia do infinito, das possibilidades infinitas à disposição aqui do mago. Este é o simbolismo mais geral. Vou ficar aqui com uma, é mais fácil para ir falando da carta, mas já tenho uma ideia geral do que podem esperar em diferentes baralhos. Todos eles, independentemente de serem estes ou outros decks diferentes de tarot, com esta ou outras decorações, têm sempre este simbolismo. Homem jovem, tudo à disposição, recepção do que é superior para materializar, todos os elementos, toda a vontade, toda a disposição. E isso leva-nos então à leitura da carta. A carta do mago é uma carta que remete a inícios, a projetos no seu início, projetos ainda em germinação, nesta fase do empreendimento. Então, é uma carta que fala em algo que está a iniciar. E ao contrário do louco, que ainda estava aberto, ainda não tinha qualquer foco, a carta do mago já nos traz um foco, já nos traz o início de uma realização, o início de um projeto. Mas esse início significa que tudo ainda está na nossa mão. Todos os elementos estão connosco, a vontade está connosco, a capacidade infinita da materialização está connosco, mas vai depender de nós trabalhar para levar isso em frente. Isso pode ser ajustado aos diversos quadrantes, uma vez que estamos aqui com o arcano maior, tanto pode vir para uma ideia no campo mental, um novo relacionamento, um novo negócio, tudo aquilo que nós estamos neste momento a iniciar. O importante é perceber que está na nossa mão, que aquele início então avance e que vá em frente. Outra situação é muito um alerta. A pessoa não pensar que só porque aquilo iniciou, só porque aquilo começou, que pode descansar, que pode começar a fazer as coisas com mais calma. Não. Esta carta é exatamente aquele momento em que tem que se trabalhar mais, tem que se esforçar mais, porque senão não irá avançar, não irá andar para a frente, não irá materializar-se na totalidade. Pode ser também um momento em que é necessário nós termos consciência da nossa potencialidade. É importante perceber, mesmo que a questão, quando nós tiramos o jogo, o conselho, a questão que nos tragam não tenha a ver com essa ideia de algo novo, novo projeto, pode ter a ver com essa consciência de que nós temos capacidade para avançar, para realizar e para materializar algo que na nossa vida está a acontecer naquele momento. Se aparecer numa casa negativa ou numa casa de atenção, ou também muito no tarot terapêutico, é uma carta que pode falar muito nessa questão de falta de objetivos, de falta de foco. Se calhar estarmos ali sem saber muito bem se é aquilo que queremos, se é aquilo que não queremos, se é ali que devemos estar, se é ali que não devemos estar. Então a carta fala também muito disso, tem a ver com essa falta de foco que o mago tem. O mago sabe o que quer, o mago sabe o que está a iniciar, o mago tem tudo na mão e ele sabe para onde vai, mas sabe também que tem que trabalhar, que tem de estar focado, e pode estar a faltar isso na nossa vida, na vida do consulente. Vou colocar aqui 3 exemplos de cartas, como já usei no Mago. O baralho de Rider-Waite, da esquerda para a direita, Rider-Waite, Marselha no centro e à direita o Lightseers Tarot. E vou falando então um pouco da simbologia das cartas, para que possam também ir vendo os símbolos que aparecem e a que é que isso nos pode remeter então durante a consulta. Vamos começar então, e podem ver que nestas cartas a figura central é uma mulher. Sempre a carta da sacerdotisa ou da papisa no tarot de Marselha remete para uma mulher. E uma mulher com vestes pesadas, com uma figura clerical, parece alguém religioso, faz-nos lembrar, conforme diz o nome, papisa, alguém ligado a uma religião. Essa simbologia de peso nas roupas remete então para esse peso emocional, esse peso do conhecimento e essa carga
que ela carrega. Além disso, na mão, no Rider-Waite e no Marselha, podem ver que ela tem um livro ou algum tipo de escrito sagrado. No caso do Rider-Waite, conseguem ver a palavra Torá, portanto, remete então a esse antigo conhecimento judaico, cabalístico. Isso significa que ela tem, de facto, esse conhecimento daquilo que são as regras e as práticas ancestrais. Além disso, é uma carta que fica totalmente desprovida de imagem física. O corpo dela não é perceptível, portanto não existe aí uma imagem feminina ligada à fecundação, à fertilidade, à sexualidade, nada disso. Isso será na carta 3, Imperatriz, lá chegaremos. Então aqui temos a parte feminina ligada ao conhecimento, à intuição, à introspeção, àquela conhecida intuição que sempre ouvimos falar. A carta tem também uma simbologia, especialmente no Rider-Waite, que nos apresenta duas colunas atrás da sacerdotisa, uma branca e uma negra, que fala, portanto isto remete-nos ao Templo de Salomão, mas o importante é que a ligação que faz tem a ver com a dualidade, a sombra e a luz, o positivo e o negativo, o yin e o yang, como é conhecido nas filosofias orientais. Portanto, ela está também diante da capacidade de reconhecer aquilo que é a luz e que é a sombra, nela própria e nos outros. Esqueci-me de referir anteriormente que as vestes pesadas remetem também a essa secretividade do corpo e do conhecimento. Portanto, é uma carta que fala também em segredos ocultos, em algo que não é para ser divulgado, algo que não é para ser passado, a não ser que o aprendiz ou a aprendiz sejam verdadeiramente merecedores de receber esse conhecimento. Ela só vai passar o conhecimento que tem a quem ela sente que merece de verdade. Podem ver também que nesta carta não aparecem os pés. A figura não tem os pés, ela está sentada, o que já se remete à passividade, mas o facto de os pés estarem ocultos mostra que não existe uma intenção de movimentação. Ela pretende continuar sentada, continuar na sua passividade e fazer toda a sua análise do lugar em que está. No Rider-Waite temos também essa simbologia lunar, podem ver luas, uma delas no chapéu da sacerdotisa e outra junto aos pés. Isso remete também para essa ideia feminina e essa ideia da introspeção, do olhar para dentro e do perceber o que está dentro em detrimento do que está fora. Então, quando esta carta sai numa leitura, além daquilo que nós já falamos, é uma carta que fala em mágoa, fala em afastamento, fala em sentimentos reprimidos. Logo aí podemos ver, porque é uma figura religiosa, não é alguém que nós associamos ao amor, à paixão. Portanto, tudo isso está oculto, tudo isso está fechado. É uma carta que fala também em análise, especialmente no plano material, quando a pergunta que nos sai numa consulta tem a ver com algo no campo material, no campo físico, se algo vai ou deve ser comprado, se algo deve ou não ser feito, se isto podemos referir a um casamento, a compra de um automóvel, a compra de uma casa, o que seja. Quando o conselho tem a ver com esse tipo de assunto do mundo material, significa que é um momento de analisar, sentar, olhar para dentro, pesar bem todos os prós e contras e não fazer nada no momento sem que isso seja bem pensado e bem pesado. No campo dos sentimentos, como eu tinha falado há pouco, mágoa, ressentimento, rancor, existe aí sentimentos a serem trabalhados que prendem a pessoa a algo que passou. No caso do futuro, mais ou menos a mesma coisa, porque de algum modo a pessoa está presa num receio, num medo que a está a impedir de avançar com toda a sua força. No campo espiritual, fala em trabalho espiritual, fala em meditação, fala em olhar para dentro de nós, em autoconhecimento, em perceber quais são as nossas crenças, qual é a nossa base de crenças, se isso ainda funciona para nós e caso funcione, para investirmos nessa situação.
No caso da leitura, sair numa casa negativa, ou seja, que simboliza um pouco a falta do que a carta quer dizer, ou que esteja oposto ao que a carta quer dizer, significa que a pessoa pode estar a perder demasiado tempo a pensar, a perder demasiado tempo a ficar só a analisar, a elucubrar sobre as situações e não consegue avançar, não consegue realizá-las. Ou, no caso de uma carta de sentimental, que a pessoa está presa em sentimentos do passado, em questões emocionais que a estão a bloquear de algum modo e a impedir que ela avance. Isto tudo tem a ver então com a casa em que ela sai, se é uma casa positiva, em que as características da sacerdotisa devem ser reforçadas, ou numa casa negativa em que as características da sacerdotisa devem ser evitadas e trabalhadas. Relembro então que vamos ter aqui 3 exemplos: o tarot de Rider-Waite, o tarot de Marselha e o Lightseers Tarot. Embora depois eu me vá focar mais no tarot de Rider-Waite, mas para termos inicialmente uma ideia, como podem ver, é uma carta que apresenta uma figura feminina. E ao contrário da carta anterior, da papisa, esta figura feminina está com a roupa mais leve. Portanto, é uma figura mais feminina, mais sensual. Além disso, podemos perceber que ela está no Rider-Waite, isto então é muito visível, num campo. Isto remete-nos logo aí a uma ideia de fertilidade, de criação, de capacidade criadora. No tarot de Marselha a figura é um bocadinho mais fechada, no entanto passa na mesma essa ideia de maternidade, até porque ela dá uma leve impressão de que poderá estar grávida. Isso então é muito claro aí no Lightseers Tarot, em que portanto, o ventre da grávida é o próprio planeta Terra. Esta carta remete muito a essa ideia da mãe divina, da mãe criadora, da mãe Terra até, e o Lightseers explora muito esta questão. Podem ver que, inclusivamente, como eu disse, o ventre dela é o planeta Terra e ela tem uma ligação, uns pequenos pontos à Lua, portanto à feminilidade, ligando então a essa questão da mãe Terra. Além disso, eu peço desculpa, vocês têm aqui a carta, mas eu vou olhando aqui para conseguir ir falando aqui de alguns pormenores. Podem ver que ela, portanto, às suas costas, no seu ombro, tem um mar com um cardume de peixes. Isto remete então àquela ideia do sentimento, das emoções. Lá está a mãe, o amor de mãe, tudo isso está aí presente. O elemento água, mais uma vez, é o elemento alquímico ligado ao naipe das copas, que fala do sentimento, da emoção. Se não têm esse conhecimento, eu em breve irei fazer um vídeo sobre os 4 elementos alquímicos para podermos explorar aí também um bocadinho mais essa questão. Pormenores que temos em semelhança aí entre o tarot de Marselha e o Rider-Waite é então o cetro do poder. Podem ver que ambas têm o cetro na mão. Esse cetro, ao contrário de outras cartas, iremos ver o imperador a seguida, está encostado ao seu ombro. Portanto, ela tem o poder, mas ela sabe o seu limite. Ou seja, não é um poder que ela vá impor como outras cartas. É aquele poder interior que ela sabe que tem, mas não precisa de o demonstrar. O poder é natural para ela. A figura então da gravidez, como eu já falei, que tem ligação com Lightseers no tarot de Marselha. E existe também um pormenor curioso, que nos transmite aqui uma outra ideia, que é o escudo que ela tem, que são figuras que remetem à espiritualidade. Portanto, é uma carta que também fala muito em proteção e proteção espiritual. Ela tem essa capacidade da proteção espiritual. Muito basicamente, então, esta será, portanto, a simbologia da carta. E a simbologia da carta leva-nos logo à partida para aqui algumas questões, como aquela que eu já falei: o poder de criar, o poder da criação, o poder da fecundação com a gravidez, o poder da fertilidade com os campos verdejantes, com os campos preparados aí a colher, com o trigo já dourado, preparado para colher. Fala também de proteção espiritual, de capacidade criadora, e esse poder que ela tem de criar, de fazer aquilo que ela sente que é o ideal, que é o importante.
Até porque esta carta acaba por ser o equilíbrio entre as duas cartas anteriores, em que tínhamos o mago, se lembram, que tinha toda essa capacidade criadora, mas faltava-lhe ainda aquela planificação, o andar para a frente. Depois na papisa vimos que existia essa planificação, existia essa análise, mas ela ainda não estava pronta para avançar. Aqui na Imperatriz temos então a junção de ambos. A situação já foi planificada, já foi preparada, tudo estava ao dispor e agora tudo é feito, tudo é criado, tudo está já em andamento. Então é uma carta de prosperidade, de capacidade de aquisição. Tudo vem naturalmente, tudo com ela acontece. É uma das melhores cartas do tarot, aliás, para isso. É daquelas cartas que dizem claramente que sim, que tudo vai acontecer, tudo vai andar. Mesmo arcanos menores, menos positivos, que por norma ligados a outros arcanos maiores podem tornar a situação difícil ou bloquear a situação. No caso da Imperatriz isso não acontece. Pode aparecer alguma dificuldade, pode aparecer aí algum pequeno bloqueio, mas com a Imperatriz tudo se concretiza, tudo se faz. É uma carta que nisso não deixa qualquer dúvida, é uma carta de concretização. No campo mental, como eu falei, vai buscar aquelas características da análise, do pensamento, da inteligência, da capacidade de definir bem os objetivos que tínhamos visto na papisa e aqui já os coloca em prática. Portanto, a mentalidade da carta também é excelente. Em todos os campos, continuando para o sentimental, também simboliza o amor, o companheirismo, a capacidade de ter um relacionamento com amor, um relacionamento verdadeiro, de proximidade, e simboliza também a proteção espiritual. Temos ali o escudo, ela tem o escudo na mão, ela utiliza essa proteção, ela compreende que tem essa proteção, também uma mensagem muito positiva. Portanto, o conselho desta carta, se a tiragem for mais terapêutica, é continuar o caminho está ótimo, continuem com confiança, continuem com essa intenção que têm de criação, com essa intenção de ter tudo ao vosso alcance e de continuar a perseverar nos objetivos. Um alerta da carta só, na questão um pouco mais negativa, todas as cartas têm a sua luz e a sua sombra, é que alguém que é provedor, alguém que cria, alguém que fertiliza, alguém que tem toda essa capacidade, pode às vezes tornar-se demasiado superprotetor, demasiado, ou seja, abusar um pouco dessa capacidade de criar, de dar. Aquelas mães muito protetoras, que às vezes não permitem que os filhos vivam a sua vida, aquele chefe demasiado preocupado com o que os funcionários fazem, a querer estar a fazer uma microgestão de tudo constantemente. Portanto, isso é um alerta para essa carta. Mais uma vez, vamos colocar aqui 3 exemplos. O tarot de Rider-Waite, Marselha, e o Light Seers tarot. E eu estou aqui a olhar mais uma vez para vos ir falando aqui da simbologia de cada uma das cartas, irmos conversando um pouquinho sobre as imagens e aquilo que vão tendo à vossa frente quando de uma leitura, para que possam então ir formulando com mais facilidade as vossas ideias. Entretanto, podem ir seguindo aqui. Mais uma vez, conseguimos ver aqui alguns exemplos semelhantes ou seja, existe uma parecência maior entre os decks de Rider-Waite, o deck de Waite e o deck de Marselha. Nomeadamente, conseguem ver um homem com alguma idade, com uma coroa na cabeça, o que não está presente no Light Seers, o que remete exatamente para a ideia do Imperador, alguém que detém o poder. Nos 2 decks de Waite e de Marselha, vemos que ele tem um cetro na mão. Embora os cetros sejam diferentes, ambos estão na mão direita, a mão do poder físico, a mão da materialidade. Ao contrário da Imperatriz, se recordam, o cetro estava encostado no ombro, aqui não. Aqui a mão está esticada, portanto o poder aqui é para utilizar. Eles estão sentados em tronos, portanto o trono também demonstra essa capacidade de gerir pessoas, esse poder terreno que ele tem. No caso do Imperador do Light Seers, ele está sentado até num planeta, aqui remete ao planeta Marte. O Imperador pode ter em algumas leituras essa ligação ao deus Marte. Aqui, e ele tem também na mão, portanto, o símbolo, na mão direita, mais uma vez, o símbolo a peça de xadrez que remete à carta do rei. Portanto, mostra que o Imperador tem o rei na mão. Portanto, o Imperador é alguém que está acima do poder real, alguém que domina reis, inclusive. Portanto, temos aqui o poder sobre o poder. Aqui, em semelhança já com o Marselha e o Light Seers, vemos que ele tem a perna cruzada em forma do 4. O número 4 é o número da materialidade, o número que nos fala
do mundo material. Mais uma vez, remete-nos a essa questão do poder material, do poder físico. No caso do Tarot de Marselha, vemos que tem um escudo com a águia, remete para um símbolo de espiritualidade, e a espiritualidade aqui está no chão, está aos pés dele. Portanto, é alguém que não está muito acostumado ou sente que não precisa. Primeiro, não precisa da proteção do escudo, ele próprio tem a sua proteção. E depois a questão da proteção espiritual com a águia. Ele pode até usar se quiser, mas não é alguém que ele se refugie com muita facilidade. Temos também aqui na carta do Tarot do Waite uma armadura. Podemos perceber essa armadura. Mais uma vez, tem tudo a ver com essa resiliência física, com essa capacidade de aguentar tudo aquilo que é difícil. Então, vendo assim a simbologia muito geral, o que é que podemos tirar aqui desta carta? Antes de mais, a questão do poder físico, o poder material. É alguém que tem uma capacidade de tomar as decisões na sua mão. Para isso, ele toma as decisões com inteligência, com capacidade, sabe aquilo que quer, coloca em prática e não admite que essa ideia seja contraposta. Não admite que as pessoas tragam ideias contrárias. Isso leva-nos um pouco para a sombra desta carta também. Eu vou dar ideias, portanto, da luz e da sombra. Pode-se referir numa tiragem a uma incapacidade de ouvir opiniões contrárias. Pode-se referir, por exemplo, se agora levarmos para o campo sentimental, alguém que não é muito conectado com o sentimentalismo, alguém que não é muito dado às emoções, alguém que gosta de ser servido, ou seja, alguém que gosta de ter pessoas perto de si, mas não gosta de mostrar esse sentimentalismo, de mostrar essa parte fraca, de ceder. Pode também falar de alguém que em todos os quadrantes, tanto no material, como no mental, como no sentimental, gosta de controlar. Pessoas que têm alguma obsessão com o controlo, pessoas que gostam de ter tudo à sua maneira, de serem dominadoras. Essa também é uma das principais mensagens aqui da carta do Imperador. Na questão mental, como eu falei, é alguém que tem as suas ideias muito fixas, embora seja muito pouco capaz de ouvir as ideias dos outros. E na materialidade, como é alguém que tem essa capacidade de cerrar as suas ideias, de cerrar aquilo que quer, traz bons resultados no campo material, mas nunca traz muitos ganhos. Portanto, não é aquela carta que, ao contrário da Imperatriz, que fala em fertilidade, em fecundidade, em ganhos, o Imperador, pelo contrário, é alguém que consegue manter o seu poder, que consegue manter aquilo que ele tem no campo material, mas que não é alguém que consegue trazer muito de novo. Não é uma carta que nos traga, numa visão divinatória, por exemplo, ganhos, benefícios, lucros. Não. É provável que esteja num lugar confortável, no campo material ou financeiro, e que pode continuar a esperar que tudo vá permanecer de maneira confortável. E não aí grandes ganhos. No campo espiritual, estamos aqui a falar de alguém que, como eu falei antes com o escudo, até tem essa capacidade, poderia utilizar, mas é alguém desconectado da espiritualidade. Não seja alguém que esteja totalmente desprovido de fé, não tem a ver com isso, mas são pessoas céticas, são pessoas fechadas ao novo, são pessoas que não recorrem muito a essa questão da espiritualidade para conseguirem força para os seus planos. É alguém mais desconectado então desse lado, alguém mais ligado ao físico e ao mental. Se fizerem uma tiragem de tarot terapêutico, é uma carta que pede então para que a pessoa trabalhe nisso tudo. Ao contrário de mostrar uma visão como no divinatório, que a pessoa pode estar a ser demasiado moralista, demasiado fechada, demasiado dominadora, o tarot terapêutico recomenda exatamente que a pessoa seja todas essas características. Será alguém que precisa de ser mais dominador, que precisa de ser mais objetivo, que precisa de ser mais intelectual, que precisa de firmar mais a sua vontade, de ceder menos. Ou seja, alguém que precisa de dizer: eu estou aqui, esta é a minha posição, eu vou-me manter e é isto que eu quero.